Olá a todos, aqui é Ricardo Barroso, trazendo mais um vídeo para o canal. Hoje, pessoal, vamos abordar o assunto da informática. Bom, eu fui chamado ali por um cliente de uma loja de celular para fazer manutenção no computador dele. Ele tinha acabado de comprar a loja e estava reorganizando toda a loja dele. Chegou lá com os equipamentos dele, a loja já tinha equipamento. E ele estava se desfazendo de alguns e comprando outros. Então eu encontrei esse computador lá na loja dele. Esse computador estava parado já há bastante tempo. E é um bairro de subúrbio de Fortaleza. E esses bairros de subúrbio, o pessoal tem um poder aquisitivo muito baixo e tem medo de consertar as coisas por causa do preço. Então acha caro o preço da visita do técnico, acha caro o preço das peças e que eles preferem encostar. Então eu cheguei lá, cobrei um preço barato, porque eu queria na realidade comprar o equipamento, né? O meu queimou o monitor e queimou a CPU, né? Ali a CPU do meu, ó. Aquela ali. CPU, monitor, apareceu uma mancha e ficou inutilizado. Então eu estava sem monitor, estava sem CPU, né, sem a torre. O teclado do meu estava bastante sofrido, já dando problemas. E eu estava pensando, o meu notebook queimou também, né? Mandei consertar, mas não tem peça e o rapaz está guardando peça e me prestou até o dele aqui. Então o que é que acontece é o seguinte: como eu estava precisando montar outro computador, eu nunca compro montado, sempre eu monto. Eu fui lá para examinar, para comprar, né? Então cheguei lá, o rapaz disse que tinha um computador, não queria vender, queria consertar. E eu disse, pois eu vou fazer o seguinte: eu cobrei um preço muito baixo para fazer só o orçamento, né? Uma visita. Como eu sei que nos bairros de subúrbio tudo eles acham caro, eu cobrei um preço para fazer uma vistoria do equipamento para me comprar, né? Então ele aceitou, eu entrei, comecei a desmontar o equipamento totalmente sujo, cheio de poeira, sem manutenção nenhuma. Vocês estão vendo aqui, ó, ferrugem, tudo enferrujado. Aqui estava coberto de poeira. E ele achou por bem botar o bicho para funcionar. Então a primeira coisa que eu detectei foi a fonte do computador, que estava em 110 ligado a 220, que torrou a fonte, né? Então ele foi lá, comprou uma fonte nova. Essas fontes antes da pandemia custava R$ 40. Agora durante a pandemia e com a flexibilização, ele foi comprar essa fonte, foi R$ 85, mais que dobrou o preço, viu? Comprou a fonte, eu botei, a máquina funcionou e nós conseguimos botar a máquina no ar, né? Então eu notei que a unidade de DVD estava desligada e o HD, esse HD aqui, estava só com um parafuso balançando dentro da máquina. Um parafuso de um lado balançando dentro da máquina. Isso são características de gente curiosa, que não tem a mínima leitura e quer montar computador na marra, na curiosidade, né? Eles fazem uma série de besteira, como vou já citar para vocês um erro que é cometido até por os mais sabidos, né? Que essa área de hardware, de manutenção de hardware, embora não seja a minha área, mas como eu sou da área de informática, eu sempre gostei de montar meus computadores, né? Só que eu gosto de ler e acompanhar a tecnologia. E esse povo que mexe com hardware não gosta de ler, gosta de tudo na prática, eles têm horror à teoria. Então o que está acontecendo? Eu botei para funcionar, liguei o DVD, a máquina funcionou.
E o rapaz se animou. Aqui de lado, vou mostrar para vocês. Esses fios aqui tava tudo solto. Eu passei uma abraçadeira, ó. Limpei tudinho, passei uma abraçadeira. Aqui, ó. Tá vendo ali a abraçadeira? Ó, fio tudo com a abraçadeira. Então eu arrumei os fios, botei a máquina para funcionar. E depois que a máquina começou a funcionar, ele me ofereceu essa máquina. Perguntou se eu tinha interesse na máquina. Como eu estava apressado, eu ia... Na realidade eu ia passando pela loja dele, né? E eu dei o orçamento da visita assim às pressas. Que eu ia no supermercado, estava até a pé. E ele aceitou, então eu entrei sem nada, né? Só com as mãos mesmo. Eu desmontei essa máquina. Como ele é um técnico lá de celular, ele não tinha nenhuma ferramenta assim de normal, né? Um alicate normal, uma chave estrela, uma chave, não tinha nada, zero. A única coisa que ele tinha lá era um alicate para celular, alicate de bico. E com esse alicate de bico, só com ele eu desmontei as tampas, né? Tirei as tampas, consegui tirar, desmontei a máquina só com o alicate. E tirei a fonte e botei a fonte só com esse alicate dele. Depois que a máquina funcionou, eu vi a máquina funcionando tudinho, mas não notei que a bateria do setup não estava segurando o setup. Na hora eu não notei. E ele me fez um preço bom no equipamento da seguinte maneira: ele me botaram um teclado novo, esse teclado aqui novo, um mouse Bluetooth novo, um teclado novo, fonte nova. Ele botou por conta dele, tirou lá da loja dele, me deu. E ficou velho mesmo, só a placa-mãe e o DVD. Então eu comprei a máquina num preço barato, né? Eu comprei para tirar a peça. Chegando aqui em casa, eu botei a máquina para funcionar e vi que o HD era de 160 GB. Eu já tinha visto isso lá e achei que disse para ele que era muito pouco. E ele tinha 3 GB de memória. Então, sabendo tudo disso, a máquina foi barata, né? Trouxe para casa. Quando chegou aqui, a primeira coisa que eu troquei foi a memória. E aí é que está o ponto que eu quero passar para vocês, do desconhecimento da maioria, 90% dos técnicos de informática, talvez até arrisca botar mais. Eles não lê, não acompanha a literatura e não gostam de leitura. Então o que é que eu notei? Quando eu tirei, tinha um pente de memória de 2 GB e o de 1. Como eu tenho memória aqui, eu tirei o pente de 1 GB para botar um de 2. A minha surpresa, que o pente de 1 GB estava numa frequência completamente diferente da frequência do pente de 2 GB. Então o que é que eles fazem? Eles acham que só porque a memória, no caso aqui, uma DDR2, só eles vê DDR2 e enfia. Não faz análise de frequência, não faz análise de compatibilidade, não vai no site do fabricante da placa-mãe e vê quais são as memórias que são compatíveis. Zero de leitura, é na marra. Então eu achei um absurdo a configuração de memória dessa máquina, que estava atrapalhando a máquina. Então eu tirei tudo e botei 2 memórias casadas, compatíveis com a placa-mãe. Foi o primeiro erro que eu corrigi, né? Segundo erro, tirei o DVD que estava ruim, botei um DVD novo que eu tinha aqui também. Depois tirei o HD de 160 GB, botei um de 500, que era o que eu tinha aqui, né? O sinal, todos os HD meus de 1 TB queimaram aqui. Eu tenho muita desconfiança nesses HD de 1 TB. Eles têm uma facilidade de queimar muito grande. Aí, feito isso, ele estava com Windows 7. Originalmente ele vem, se dá para vocês verem aí, ele vem com Windows Vista. Se é computador comprado em loja, né? Essas lojas de varejo, tipo Casa Bahia, CIA, né?
Então ele tem aí, eles trocaram o Windows Vista pelo Windows 7 Ultimate. E eu tirei o Windows 7, já que eu estava com HD de 500 e 4 GB de memória, né, que eu acrescentei. Botei o Windows 10. Depois eu vi que o setup não estava segurando o CMOS, né? A bateria não estava. Então estou trabalhando nisso agora. Vou corrigir isso aqui de hoje para amanhã. E estou trabalhando agora no Windows 10. Então estou tirando o Windows 7, já botei o Windows 10, agora fazendo as configurações. É outra coisa também que esse pessoal que trabalha com hardware, trabalha com máquina, também não sabe fazer. Eu, como sou da área de software, já trabalhei em fabricante de computadores, já fui analista de suporte, já atendi cliente, clientes grandes como Petrobras, Banco Central. Já tenho um certo conhecimento de sistemas operacionais e utilitários. Então, a maioria das pessoas bota o Windows 10 e acha que é só isso. Não é só isso, pessoal. Tem as configurações pós-instalação. Tem muita coisa para fazer no Windows 10. Ele vem recheado de porcaria que você nem usa. Então, é aconselhado fazer uma limpeza. Ele tem já o antivírus dele, né, que é o Defender. E eu normalmente aqui, eu não gosto de instalar antivírus de terceiro. Deixo o próprio Defender, né, do Windows. Porque uma porcaria pela outra, eu deixo já o que vem nele, né, que foi feito pelo próprio fabricante. Tem melhorado, né, já foi muito pior, ainda é ruim, mas já foi muito pior. E esses antivírus aí são piores ainda, né? O problema dos antivírus de terceiros é que quando você instala na máquina, ele toma conta da máquina e a máquina fica muito lenta. Eu não gosto, eu gosto de um antivírus que eu controle ele. Então ficou com o antivírus da Microsoft, o Windows 10, e agora eu estou fazendo as devidas pós-instalação, né? Eu aconselho também, quando você for instalar o Windows na máquina, que você particione o disco em dois no mínimo dois, para ficar uma partição para dados e outra para o sistema operacional. Assim, se der algum problema no sistema operacional e você precisar formatar, que é uma coisa que eu não gosto nem aconselho estar formatando máquina, porque o técnico que vai logo formatando a máquina, isso aí não sabe nada. Tem que ser analisado o que é que o sistema tem e corrigido o erro. Então, formatar uma máquina é uma medida aqui muito drástica, que eu não gosto de fazer. Tem ferramentas para limpar o disco, para acelerar o Windows. Então esse negócio de formatar normalmente prejudica os clientes. Ok, pessoal? Então o vídeo está ficando longo. Estou aqui só mostrando para vocês algumas trabalhos amadores que são feitos aí na praça. Tome muito cuidado quando você contratar um técnico. E é melhor pagar um profissional caro do que um técnico barato. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. E vou saindo por aqui. Tchau.